Mateus capítulo 20. A parábola dos pagamentos. Portanto, o reino dos céus é semelhante a um proprietário que saiu ao raiar do dia para contratar trabalhadores para a sua vinha. Depois de combinar com cada trabalhador o pagamento de 1 denário pelo dia, os enviou ao campo das videiras. Por volta das 9 horas da manhã, ao sair, viu na praça do mercado outros que estavam parados, sem ocupação. Então lhes disse: Ide vós também trabalhar na vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. Tendo saído outra vez, próximo do meio-dia, e das 3 horas da tarde, agiu da mesma maneira. Ao sair novamente, agora em torno das 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam sem trabalho e indagou deles: Por qual motivo estivestes aqui desocupados o dia todo? E lhe informaram: Por que não houve alguém que nos contratasse? Então lhes falou: Ide igualmente vós para o campo das videiras. Ao pôr do sol, o senhor da vinha ordenou ao seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos contratados e terminando nos primeiros. Chegaram os que haviam sido contratados em torno das 5 horas da tarde, e cada um deles recebeu 1 denário. Quando vieram os que haviam sido contratados primeiro, deduziram que receberiam mais. Contudo, também estes receberam 1 denário cada um. No entanto, assim que o receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe: Estes últimos homens trabalharam apenas 1 hora. Apesar disso, o Senhor os igualou a nós que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas o dono da vinha, explicando, falou a um deles: Amigo, não estou sendo injusto contigo. Não combinamos que te pagaria 1 denário pelo dia trabalhado? Sendo assim, toma o que é teu e vai-te, pois é meu desejo dar a este último tanto quanto o dei a ti. Porventura não me é permitido fazer o que quero do que é meu? Ou manifestas tua inveja porque eu sou generoso? Portanto, os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos, pois muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Outra vez Jesus prediz seu sacrifício. Jesus estava então pronto para subir a Jerusalém, quando chamou à parte seus 12 discípulos e lhes falou: Agora estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue ao chefe dos sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios para ser zombado, torturado e crucificado. Mas ao 3º dia, ele será ressuscitado. É preciso sabedoria para pedir. Naquele momento, aproximou-se de Jesus a esposa de Zebedeu com os seus filhos e, prostrando-se, fez um pedido a ele. O que desejas? Perguntou Jesus. Ela respondeu: Ordena que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Não sabeis o que pedis? Contestou-lhe Jesus. Podeis vós beber o cálice que eu estou prestes a beber, e ser batizados com o batismo com o qual estou sendo batizado? E eles afirmaram: Podemos. Então Jesus lhes declarou: Certamente bebereis do meu cálice, mas quanto a assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim outorgá-lo. Esses lugares pertencem àqueles a quem foram reservados por meu Pai. Ao ouvirem isso, os outros 10 ficaram injuriados contra os 2 irmãos. Então Jesus os chamou e explicou: Sabeis que os governadores dos povos os dominam, e que são as pessoas importantes que exercem poder sobre as nações? Não será assim entre vós. Ao contrário, quem desejar ser importante entre vós será esse, o que deva servir aos demais. E quem quiser ser o primeiro entre vós, que se torne vosso escravo. Assim como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida como único resgate por muitos. Os cegos recuperam a visão. Ao saírem de Jericó, uma grande multidão acompanhava Jesus. De repente, 2 cegos, que estavam sentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava,
puseram-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós! Entretanto, a multidão os repreendia para que se calassem. Mas eles clamavam ainda mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós! Jesus, parando, chamou-os e lhes perguntou: O que quereis que eu vos faça? Senhor, que se abra os nossos olhos, responderam eles. Jesus sentiu compaixão e tocou nos olhos deles. No mesmo instante, os cegos recuperaram a visão e o seguiram. Mateus capítulo 21. Jesus é aclamado pelas multidões. Ao se aproximarem de Jerusalém, chegaram a Betfagé, no Monte das Oliveiras. Então Jesus enviou 2 discípulos e recomendou-lhes: Ide ao povoado que está diante de vós, e logo encontrareis uma jumenta amarrada com seu burrico ao lado. Desamarrai-os e trazei-os para mim. Se alguém vos questionar algo, deveis dizer que o Senhor necessita deles, e sem demora os devolverá. No entanto, isso ocorreu para que se cumprisse o que fora dito por meio do profeta. Dizei à filha de Sião: Eis que o teu rei chega a ti, humilde e montado num burrico, um potro, cria de jumenta. Então os discípulos foram e fizeram o que Jesus lhes havia mandado. Trouxeram-lhe a jumenta com o jumentinho, os selaram com mantas para cavalgar, e sob as mantas Jesus montou. Então uma grande multidão estendia suas capas pelo caminho, muitos outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pela estrada. E as multidões, tanto as que iam adiante dele, quanto as que o seguiam, proclamavam: Hosana ao filho de Davi! Bendito seja ele que vem em nome do Senhor! Hosana nas alturas! Assim que Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou alvoroçada e comentavam: Quem é este? Então as multidões exclamavam: Este é o profeta Jesus, vindo de Nazaré da Galileia. O templo é a casa de oração. Tendo Jesus entrado no pátio do templo, expulsou todos que ali estavam comprando e vendendo. Também tombou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos comerciantes de pombas. E repreendeu-os: Está escrito: A minha casa será chamada casa de oração. Vós, ao contrário, estás fazendo dela um covil de salteadores. Então levaram a Jesus no templo, cegos e aleijados, e ele os curou. Entretanto, quando o chefe dos sacerdotes e os escribas viram as maravilhas realizadas por Jesus e as crianças exclamando no templo: Hosana, o filho de Davi! Revoltaram-se e indagaram dele: Não ouves o que estas crianças estão proclamando? Ao que Jesus lhe respondeu: Sim. E vós, nunca lestes? Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscitaste louvor. E deixando-os, saiu da cidade em direção a Betânia, onde passou a noite. A figueira que não deu fruto. Ao amanhecer, quando retornava para a cidade, Jesus teve fome. Avistando uma figueira à beira da estrada, aproximou-se dela, porém nada encontrou, a não ser folhas. Então decretou-lhe: Nunca mais se produza fruto em ti. E, no mesmo instante, a figueira ficou completamente seca. E quando viram o que ocorrera, muito se admiraram os discípulos e exclamaram: Como foi possível esta figueira secar tão depressa? Então Jesus explicou-lhes: Com certeza vos asseguro que, se tiverdes fé e não duvidardes, podereis fazer não apenas o que foi feito à figueira, mas da mesma forma ordenardes a este monte: Ergue-te daqui e lança-te no mar. E assim acontecerá. E tudo o que pedirdes em oração, se crerdes, recebereis. Líderes religiosos duvidam de Jesus. Tendo Jesus chegado ao templo, enquanto ensinava, acercaram-se dele os chefes dos sacerdotes e os anciãos do povo e o questionaram: Com que autoridade faz essas coisas aqui? E quem te deu essa autorização? Jesus, porém, replicou-lhes: Eu igualmente vos lançarei uma questão. Se me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço o que faço.
De onde era o batismo de João? Divino ou humano? E eles discutiam entre si, avaliando. Se respondermos divino, ele nos indagará. Sendo assim, por que não acreditaste nele? Porém, se alegarmos humano, tememos o povo, pois todos consideram João como profeta. Por isso dissera Jesus, não sabemos. Ao que Jesus afirmou-lhes, nem eu vos direi com que autoridade procedo. A parábola do pai e dos 2 filhos. Agora, qual a vossa opinião? Um homem tinha 2 filhos. Aproximando-se do primeiro, pediu, filho, vai trabalhar hoje na vinha. Mas este filho lhe disse, não quero ir. Todavia, mais tarde, arrependido, foi. Então chegou o pai até o segundo filho e fez o mesmo pedido. Então este lhe respondeu, sim, senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Ao que eles responderam, o primeiro. Então Jesus lhes revelou, com toda certeza vos afirmo que os publicanos e as prostitutas estão ingressando antes de vós no reino de Deus. Porquanto João veio para vos mostrar o caminho da justiça, mas vós não acreditastes nele. Em compensação, os cobradores de impostos e as meretrizes creram. Vós, entretanto, mesmo depois de presenciardes a tudo isso, não vos arrependestes para acreditardes nele. A parábola dos vinicultores maus. E mais, atentai a esta parábola. Havia um certo proprietário de terras que plantou um campo de videiras. Ergueu uma cerca ao redor delas, construiu um tanque para prensar as uvas e edificou uma torre. Finalmente, arrendou essa vinha para alguns vinicultores e foi viajar. Chegando a época da safra, enviou seus servos até aqueles lavradores para receber os seus dividendos. Porém, os lavradores atacaram seus servos. A um espancaram, a outro mataram e apedrejaram o terceiro. Então lhes mandou outros servos, em maior número do que da primeira vez, mas os lavradores os trataram da mesma maneira. Por fim, decidiu enviar-lhes seu próprio filho, considerando, eles respeitarão meu filho. Contudo, assim que os lavradores viram o filho, tramaram entre si, este é o herdeiro. Então vamos, nos unamos para matá-lo e apoderemo-nos da sua herança. E assim eles o agarraram, jogaram-no para fora da plantação de videiras e o assassinaram. Sendo assim, quando vier o dono da vinha, o que fará com aqueles lavradores? Diante disso, responderam-lhe, ele destruirá esses perversos de forma terrível e arrendará seu campo de videiras para outros cultivadores, que lhe enviem a sua parte no devido tempo das colheitas. Então Jesus lhes inquiriu, nunca lestes isto nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e isso procede do Senhor, sendo, portanto, maravilhoso para nós. Por isso, eu vos declaro que o reino de Deus será retirado de vós, para ser entregue a um povo que produza frutos dignos do reino. Todo aquele que cair sobre esta pedra se arrebentará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Depois que o chefe dos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas que Jesus lhes havia contado, compreenderam que era sobre eles próprios que Jesus estava falando, e por causa disso, procuravam um motivo para prendê-lo. Mas tinham receio das multidões, porquanto elas o consideravam um profeta. Mateus capítulo 22, a parábola do banquete nupcial. Jesus continuou a pregar-lhes por meio de parábolas, dizendo, o reino dos céus é semelhante ao rei que mandou realizar um banquete nupcial para seu filho, e, por isso, enviou seus servos a conclamar os convidados para as bodas do filho. Mas estes rejeitaram o chamamento. Uma vez mais, mandou outros servos com esta ordem, dizei aos que foram convidados que lhes preparei meu banquete. Os meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos, e tudo está preparado. Vinde todos convidados para as bodas do meu filho. Mas os convidados nem deram atenção ao chamado dos servos e se afastaram.
um para seu campo, outro para os seus negócios. E outros ainda, atacando os servos, maltrataram-nos e os assassinaram. O rei indignou-se sobremaneira e, enviando seu exército, aniquilou aqueles criminosos e incendiou-lhes a cidade. Então disse o rei a seus servos: o banquete de casamento está posto. Contudo, os meus convidados não eram dignos. Ide, pois, às esquinas das ruas, e convidai para as bodas todas as pessoas que encontrardes. E assim, os servos saíram pelas estradas e reuniram todos quantos puderam encontrar, gente boa e pessoas más. E a sala do banquete das bodas ficou repleta de convidados. Entretanto, quando o rei entrou para saudar os convidados que estavam à mesa, percebeu que um homem não trajava as vestes nupciais. E indagou-lhe: amigo, como adentraste este recinto sem as tuas vestes próprias para as bodas? Mas o homem não teve resposta. Então ordenou o rei aos seus servos: amarrai-lhe os pés e as mãos e lançai-o para fora, às trevas. Ali haverá grande lamento e ranger de dentes. Portanto, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Dai a César o que é de César. E assim se afastaram os fariseus, tramando entre si como fariam para enredar Jesus em suas próprias afirmações. Então mandaram-lhe seus seguidores, juntamente com alguns herodianos, que lhes questionaram: mestre, sabemos que és íntegro e que ensinas o caminho de Deus, de acordo com a verdade, sem te deixares induzir por quem quer que seja, pois não te seduzes pela aparência das pessoas. Sendo assim, dize-nos, que te parece? É correto pagar impostos a César ou não? Contudo, Jesus percebeu a má intenção deles e replicou-lhes: por que me tentais, hipócritas? Deixai-me ver a moeda com a qual se pagais os tributos. E eles lhe mostraram um denário. Então lhes indagou: de que é esta figura? E esta inscrição? Responderam-lhe: de César. Então lhes afirmou: portanto, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ao ouvirem tal resposta, ficaram perplexos e, afastando-se dele, se retiraram. Os saduceus e a ressurreição. Naquele mesmo dia, os saduceus, que pregam a inexistência da ressurreição, aproximaram-se de Jesus com uma questão: mestre, Moisés ensinou-nos que se o homem morrer sem deixar filhos, seu irmão deverá casar-se com a viúva e dar-lhe descendência. Entre nós havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu. Como não teve filhos, deixou a mulher para seu irmão. Da mesma maneira ocorreu com o segundo, o terceiro, até chegar ao 7º. Finalmente, após a morte de todos, a mulher também faleceu. Sendo assim, na ressurreição, de qual dos 7 ela será esposa, considerando que todos foram casados com ela? Então Jesus lhes esclareceu: vós estáis equivocados por não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus. Na ressurreição, as pessoas não se casam, nem são dadas em matrimônio, são, todavia, como os anjos do céu. E, com relação à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Por isso, ele não é Deus dos mortos, mas sim dos que vivem. Ao ouvirem tudo isso, as multidões ficaram estupefadas com o ensino de Jesus, o maior dos mandamentos. Assim que os fariseus ouviram que Jesus havia deixado os saduceus sem palavras, reuniram-se em conselho. E um deles, juiz perito na lei, formulou uma questão para submeter Jesus à prova: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Asseverou-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua inteligência. Este é o primeiro e maior dos mandamentos. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. A estes 2 mandamentos estão sujeitos toda a lei e os profetas. Jesus é o Senhor de Davi. Estando reunidos os fariseus, Jesus lhes indagou: qual a vossa opinião acerca do Messias?
de que ele é filho? Ao que eles lhe afirmaram: é filho de Davi. Contestou-lhe Jesus: então, como se explica que Davi, falando pelo Espírito, o trata de Senhor? Pois ele afirma: o Senhor disse a meu Senhor: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Considerando que Davi o chama Senhor, como pode ser ele seu filho? E ninguém foi capaz de oferecer-lhe uma só palavra em resposta à questão. Tampouco ousou alguém mais, a partir daquele dia, dirigir-lhe qualquer outra pergunta.